Oi, turma! Vamos dar continuidade ao estudo dos serviços da camada de rede, abordando hoje o protocolo ICMP e o protocolo NAT. Começando pelo protocolo ICMP, ele é um protocolo de controle de mensagens da internet. Basicamente, ele é utilizado para diagnosticar algum problema na comunicação. Então você pode verificar se aquela mensagem, o tempo de entrega dela expirou ou não, se uma determinada rota é inexistente, se o destino é inalcançável, entre muitos outros, como podemos ver aqui nesta tabela. Mais detalhes sobre esse protocolo estão definidos na RFC 792. Então nós temos aqui na tabela destino inalcançável, o tempo excedido, que naquele caso é o campo TTL lá do cabeçalho IP, do datagrama IP, é expirado, é quando ele atinge zero, ou seja, você coloca um valor e à medida que ele vai passando pelos vários roteadores, esse valor vai ser decrementado. Então quando atingir zero, essa mensagem vai ser descartada. Por isso que dizemos que ele teve o tempo excedido, no caso o tempo excedido para entrega. A questão de parâmetro, problema de parâmetro, algum cabeçalho que recebeu algum valor inválido. O source can't basicamente seria para controlar o congestionamento, para avisar um determinado equipamento que ele reduza a sua quantidade de envio de mensagens. O redirect basicamente é para redirecionar uma mensagem que ia para um host, mas na verdade vai para outro. O echo request e o echo reply é muito conhecido como ping, você envia um request e aguarda o reply basicamente para medir o tempo de atraso entre um computador e o outro, mas também para verificar se esse computador está ligado, se ele está ativo na rede. Também temos o timestamp, request and reply, que basicamente seria algo similar ao echo request, echo reply, mas entretanto temos o registro de tempo, basicamente para sincronização de relógio. Router advertisement ou solicitation, basicamente aqui é comunicação entre roteadores, seria um anúncio de um roteador na rede. O address mask request reply seria para solicitar o endereço de máscara de rede, para solicitar e para responder. Existem outros, que estão, como eu disse, definidos na RFC 792, mas aqui eu só quero abordar para vocês os principais e a gente vai estudar agora especificamente duas ferramentas que utilizam este protocolo, que é o ping e o traceroute. Entretanto, antes de falarmos especificamente dessas ferramentas, apresento aqui como é o formato do segmento ICMP. Estamos na camada de rede, então ele é um protocolo da camada de rede que vai ser encapsulado dentro de um datagrama IP. Neste exemplo aqui, temos o datagrama IPv4, esta parte aqui em branco, que nós já vimos na aula anterior, que vai encapsular na área de dados, esta parte aqui mais sombreada, este segmento ICMP. Então, o segmento ICMP é colocado na área de dados e quando há a troca de mensagens utilizando o protocolo ICMP, basicamente o IPv4 vai carregar o ICMP. Então, aqui temos a descrição dessas informações de cabeçalho. Basicamente, informamos o tipo e o código da mensagem. É calculado também a integridade dessa mensagem. Aí temos aqui uma parte que é basicamente restante do cabeçalho, que seria preenchimento, para o cabeçalho ter sempre o mesmo tamanho. E a carga útil, o que ele está transportando efetivamente de dados, que neste caso é opcional, porque o ICMP por si só, basta informar o tipo e o código da mensagem, o protocolo já sabe quais são as atitudes que devem ser tomadas. Bom, começando então pela primeira ferramenta, o ping, como eu havia dito anteriormente, ele é utilizado para medir o atraso de ida e volta de uma mensagem entre dois computadores, mas também para verificar a conectividade entre esses computadores, ou saber se aquele dispositivo está ativo na rede. Então, basicamente, o funcionamento do ping é o envio do ICMP echo requests, a mensagem do tipo echo request para o destino, e aguarda uma resposta echo reply. Então nós temos aqui dois computadores, uma origem e um destino, em que primeiro a origem vai enviar uma mensagem do tipo request e aguarda a mensagem reply do computador. E isso é feito normalmente várias vezes. E o atraso é calculado baseado na média. Então a primeira mensagem vai levar um tempo para ir e voltar, suponhamos que dê 30 milissegundos. A segunda mensagem, se também levar 30 milissegundos para ir e voltar, basicamente você vai ter uma média de 30 milissegundos. Entretanto, se uma for
40 e a outra for 60 milissegundos, somando as duas, né, 100 milissegundos, fazendo a média, você obtém 50 milissegundos de atraso. Basicamente é assim que se processa. Nós podemos fazer um exemplo aqui no terminal para a gente demonstrar o que eu estou ilustrando aqui nesta tela. Então, basicamente, eu estou fazendo um ping para um servidor, neste específico é o servidor do DCA, e são enviadas 4 mensagens e é calculado o tempo de duração de cada uma. Neste caso, quando eu fiz esta consulta, este ping, eu estava na própria rede da FRN, então o tempo de atraso é muito pequeno, de menos de 1 milissegundo. Então a média aqui foi de 0 milissegundos, basicamente. Vamos fazer uma demonstração aqui no terminal para a gente visualizar isso na prática. Então eu posso fazer um ping, por exemplo, para o servidor do Google. Entretanto, eu vou ligar aqui o Wireshark para que nós possamos acompanhar o envio dessas mensagens. Vou aplicar o filtro aqui do protocolo ICMP e vou realizar esse ping. Aqui no Windows, por padrão, são enviados 4 mensagens requests e, obviamente, recebe-se 4 replies. Já em outros sistemas operacionais, o ping ele fica rodando indefinidamente, até ser interrompido. Portanto, não há um padrão de quantas mensagens precisam ser enviadas. Posso até fazer o envio de uma única mensagem. Então, vamos olhar aqui no Wireshark. Então, basicamente, nós temos aqui 8 mensagens, em que a primeira é o request, que eu enviei para o servidor do Google, e ele me respondeu. A segunda é um request, outro reply, outro request, outro reply, outro request, outro reply. Então, quantas mais mensagens eu for enviar, mais mensagens eu vou receber. Sempre esse par. Eu primeiro mando o request, depois mando o reply. E aí é calculado o tempo de cada mensagem. No caso, a primeira vez leva 61 milissegundos, com um tempo de vida de 116. Neste caso, eu poderia passar por 116 roteadores, 116 saltos, até a mensagem chegar no destino. A segunda mensagem ela teve um tempo de ida e volta de 60 milissegundos, a terceira 66 e a quarta também 66. Então, calculando aqui a média, tivemos uma média de 63 milissegundos. Então, eu tive um máximo de atraso de 66 e um mínimo de atraso 60. Então, minha conexão, o tempo de ida e volta para a conexão com esse servidor do Google variou de 60 até 66, com uma média de 63 milissegundos. Uma outra ferramenta bastante conhecida, que também faz uso do protocolo ICMP, é o Traceroute. O Traceroute nada mais é do que traçar a rota ao longo do caminho em que você vai ter a comunicação. Então, entre uma origem e um destino, ele vai mostrar por quais roteadores e quantos roteadores ele passou e, obviamente, calcula também o tempo de atraso que leva da sua mensagem ir até o primeiro roteador e voltar, ir até o segundo roteador e voltar, ir até o terceiro roteador e voltar, e até chegar no destino. Portanto, ele calcula o atraso em cada roteador ao longo do caminho até chegar ao destino. Então, como é que é o funcionamento? Basicamente, nós temos que enviar uma mensagem do tipo echo request para o primeiro roteador, depois vamos mandar para o segundo roteador, para o terceiro e assim vai. E aguardamos de cada um dos roteadores uma mensagem também do tipo ICMP com o tipo time exceeded, basicamente informando que aquele tempo excedeu. Mas como é que isso se processa? Quando fazemos o traceroute, nós temos o traceroute sendo feito da nossa origem, conforme aqui a imagem, até o destino. Então nós apontamos para o IP de destino. E aí como é que o computador de origem vai saber consultar cada um dos roteadores ao longo do caminho? Basicamente, ele limita o campo TTL, do cabeçalho IP, colocando o tempo de vida 1, para chegar até o primeiro roteador. Então o que vai acontecer? Quando a mensagem foi enviada deste computador para o destino, com o TTL1, essa mensagem vai expirar aqui neste roteador. Por quê? Passou daqui para cá, TTL1 foi decrementado para 0, pronto. Quando esse roteador pegar essa mensagem, ela não vai passar para frente, porque o TTL é 0, e ele vai mandar uma mensagem de volta para quem originou, dizendo time exceeded, o tempo excedeu. E aí o que eu vou fazer? Eu, cliente, vou mandar a mensagem agora com TTL2. Então eu vou conseguir alcançar o segundo roteador. Então, passou do primeiro do computador de origem para o primeiro roteador, TTL2 passou para 1. Daqui para o próximo roteador, 1 foi decrementado para 0.
Ok, o que vai acontecer aqui? Ele não vai passar adiante porque o TTL chegou em 0, vai devolver também a mensagem time exceeded. E aí o cliente vai fazer a mesma coisa para o próximo roteador. Agora incrementa o TTL para 3, a mensagem vai chegar até o roteador 3 da seguinte forma: TTL 3 saiu para cá, virou 2, passou para cá, virou 1, passou para cá, virou 0. Então o roteador 3 não vai passar adiante, ele simplesmente vai responder com time exceeded. E aí finalmente eu vou enviar minha mensagem com o TTL 4. E aí o que vai acontecer? Vai passar para o roteador primeiro, passa o TTL decrementado para 3, depois passa para o próximo roteador decrementado para 2, para o próximo é decrementado para 1, até chegar no destino. O destino vai ter TTL 0, só que o destino não vai me responder com time exceeded, porque o destino ele não vai repassar para mais ninguém. Então o destino vai me responder como se fosse um echo reply, algo similar a um ping. Então é encerrado o traceroute quando o meu destino me dá um echo reply, e aí eu recebo a informação, e aí eu tenho as rotas traçadas e o tempo que gastou por cada roteador por onde a minha informação passou. Vamos ilustrar isso aqui com esta consulta a um traceroute, a um endereço, e depois eu vou fazer no terminal também para a gente poder acompanhar. Então aqui eu estou traçando a rota para o FRN, e aí o primeiro dispositivo, o primeiro roteador que é consultado aqui é o meu gateway, okay? O meu roteador. Então eu enviei 3 mensagens para ele, ok? 3 mensagens com TTL 1, ok? Então foi primeira mensagem, gastou 1.5 milissegundos. Mandei outra mensagem, gastou 0.7. Mandei mais outra, gastou 0.5. E aí, quando o roteador me respondeu as 3 mensagens com time exceeded, aí eu vou passar para o segundo roteador, colocando um TTL2. Lembrando que eu não defino o destino desse roteador. Eu não vou consultar só o primeiro, ou só o segundo, ou só o terceiro roteador. Eu mando a minha mensagem para o meu destino. O que vai controlar onde é que vai passar é o próprio roteador e o TTL. Se eu colocar um TTL2, eu só vou conseguir alcançar até o segundo roteador. Se eu colocar um TTL3, só vou alcançar até o terceiro roteador. Ok? Então, aqui no segundo seria com TTL2, e aí ele vai consultar esse roteador, vai enviar as 3 mensagens também, vai obter os 3 tempos, né, baseado nos times exceeded, e depois vai incrementando o TTL até conseguir chegar no destino, conforme eu expliquei agora há pouco. A gente pode fazer o mesmo procedimento olhando aqui no terminal. Vou iniciar aqui então a traçar uma rota para um servidor do Google. Então, o meu primeiro roteador que apareceu aqui é o meu gateway. Entretanto, dadas as restrições do meu provedor, ele coloca aqui algumas vezes alguns asteriscos. Basicamente, eu estou passando por um roteador que não está me respondendo. Provavelmente ele tem algum firewall que bloqueia o ICMP, mas a minha mensagem passa por lá, mas eu não recebo. E a gente pode até ver aqui no Wireshark. Então, a primeira mensagem que eu enviei foi um echo request, um ping, né? E o primeiro roteador, no caso, o meu roteador, ele me retornou time exceeded. Então eu enviei 1, 2, 3 requests e recebi 1, 2, 3 time exceeded. Voltando aqui no terminal, são basicamente esses 3 tempos que vocês estão vendo aqui. Eu ainda estou só no primeiro roteador. Voltando lá, a gente pode consultar qual é o TTL da minha mensagem. Então a gente clica aqui no echo request, vamos lá na camada de rede, né, no protocolo IP, e aqui embaixo nós temos aqui, ó, time to leave, 1. Então, como eu consultei apenas o primeiro roteador, obviamente eu estou usando o TTL1 nas 3 mensagens. Nos próximos roteadores, no caso, vejam, no roteador 2 eu não tive resposta, então eu estaria com TTL2. No terceiro roteador com TTL3 eu também não tive resposta, mas no quarto roteador eu já tive resposta, mas aí eu já estava com TTL4. Vamos tentar observar isso. Então, provavelmente, o quarto roteador é este aqui. E a gente já pode ver aqui, ó, echo request, time exceeded, eu tive resposta. Outro echo request, tive resposta. Outro echo request, eu tive resposta. Vamos olhar esse primeiro request desse quarto roteador. A gente já pode ver aqui, ó, TTL4, certo? No quinto roteador, eu também tive resposta. Então, ele já vai estar trabalhando com TTL5. Percebam aqui, ó, TTL5, e assim vai até chegar no destino.
né? Percebam, eu cheguei no destino lá no 9º roteador, ou seja, eu passo por 9 roteadores até chegar lá. Então o destino vai me responder, conforme eu expliquei agora há pouco, como se fosse um ping. Então eu mando o request com TTL9, ele me dá o reply, eu mando outro request com TTL9, ele me dá um reply, eu mando outro request com TTL9 e ele por fim me dá o reply. Então basicamente, cada roteador que eu passei, eu vou ter uma média de tempos, ok? Né? O ping, se eu fizesse um ping apenas para o 8888, eu só ia obter estes tempos aqui. Bom, existem outros usos do protocolo ICMP, mas vamos ficar só focados nestas duas ferramentas. Então o ICMP ele pode ser utilizado, conforme eu falei inicialmente, para diagnosticar qualquer problema na comunicação de rede. Então passando ao próximo protocolo, que na realidade ele é um serviço de rede, é o NAT. NAT nada mais é do que a forma de traduzir os endereços de rede interna para os endereços de rede externa. Então, como é que ocorre isso na prática? Normalmente, um provedor, quando nós assinamos esse provedor, ele nos fornece apenas um único IP. Esse IP, normalmente, a gente chama IP público, que é o IP que é utilizado para a internet. E aí, para que nós possamos ter uma rede dentro da nossa casa ou do nosso escritório com mais de um dispositivo, todos eles vão precisar de um IP, ok? Então, como é que a gente poderia ter um único IP fornecido pelo provedor para colocar em todos esses equipamentos? Você ia ter que ficar alternando. Uma hora você vai utilizar esse IP no seu celular, uma outra hora você vai utilizar em outro celular ou em outro equipamento, um notebook, um computador. Isso não é a melhor forma, não é uma coisa muito prática. Então, o que é utilizado? Normalmente nós temos algumas faixas de endereços IPs que a gente chama de IPs privados, né, da rede interna, e aí a gente utiliza de qualquer tamanho, né, essa rede, e aí vamos ter um recurso de poder traduzir essa rede em um IP externo, em um IP único de saída. Então, quais são esses intervalos desses endereços privados? Nós temos aqui 3 faixas, né? Um na classe A, outro na classe B e outro na classe C. Então, da classe A é toda a faixa da rede 10, que é representada aqui pela rede 10/8, né, em que temos 16 milhões de IPs disponíveis. Temos também a faixa na classe B, que seria de um 7216 até um 72.31.255.255, que seria essa rede aqui com /12, né, já teríamos 1 milhão de IPs. E a mais comum que utilizamos nas nossas residências é essa faixa aqui da classe C, que é um 92.168.00 até um 92.168.255.255, que na realidade a faixa toda é um /16, mas nós comumente utilizamos /24. Mas neste caso aqui em específico, nós poderíamos utilizar até 65.536 hosts. Okay? Então, como é que funciona o NAT na prática? Bom, temos o nosso IP externo, né, o IP público fornecido pelo provedor, e aqui podemos olhar para este cenário para entender isso. O nosso roteador, aquele roteador que o provedor instala na nossa residência, no nosso trabalho, ele vai ter a interface de ligação com a internet e a interface de ligação com a sua rede interna. Então, esse roteador com a interface externa vai receber aquele IP público, né? Neste exemplo aqui temos o IP 200.24.5.8. Então, este é o IP que nós vamos ver na internet, ou que a internet vai ver ou tentar acessar a sua rede. É por este IP aqui, não é pela faixa interna, neste caso aqui, representado em amarelo, né? Coloquei aqui o IP 172.18.3.1, né? 172.18.3.2, enfim. É a rede 172.18.3. Esta faixa de IPs aqui não é visível lá fora. Apenas este IP aqui é visível. Então, caso você vá querer fazer uma comunicação da internet para dentro da sua rede, você não tem como fazer a menos que você configure o seu roteador para aceitar esse tipo de conexão. Que basicamente seria o que a gente chama de NAT reverso, né? Aquele recurso de abertura de portas, que alguns roteadores chamam de encaminhamento de portas ou port forwarding. Tá? Mas agora vamos explicar efetivamente o que é um NAT. Então, como é que funciona? O NAT é de dentro para fora, é a tradução dos endereços IPs da rede interna, né, dessas faixas aqui, para fora. Então, você tem lá o seu computador, né, dentro da sua rede, ele vai tentar se estabelecer a comunicação com alguém na internet,
ele vai enviar a mensagem endereçada para esse alguém na internet, mas obrigatoriamente a mensagem vai passar pelo seu roteador. Esse roteador, lembrando, é o gateway da rede. E aí o roteador vai ter uma tabela que ele vai gravar essa informação sabendo que a comunicação foi originada deste IP interno, foi traduzido para este outro IP, a informação vai até lá no dispositivo da internet e retorna para o seu IP público. E aí o NAT, o roteador vai consultar a tabela NAT e vai ver que a informação que retornou para este IP tem que ser enviada para este dispositivo aqui internamente. Vamos ilustrar isso de forma mais clara. Como é que é? Nós aqui temos uma rede 10 com 3 computadores ligados a um roteador, também na rede 10, e a parte externa desse roteador é esse IP 138.76.29.7. Então, como é que começa toda essa comunicação? Computador 10.0001, que é a origem aqui, vai iniciar uma comunicação, né? Vai estabelecer um socket, ele vai abrir aqui na porta 3345 e vai tentar se comunicar com alguém fora da rede, né? No caso da internet, no IP 128.19.40.186, na porta 80. Então, este socket aqui ele vai tentar estabelecer. Então, a informação ela vai trafegar até o roteador, só que o roteador vai ter a tabela NAT implementada e ele vai gravar a seguinte informação. Tem o lado da WAN, que seria o lado da internet, o lado da saída, e o lado da LAN, que seria o lado da rede interna. Então ele grava o seguinte, que a informação foi originada do IP interno, na porta 3345, e saiu, né, pelo IP público 138.76.29.7, na porta 5001. Opa, mas o roteador aqui colocou a porta 5001, por quê? O roteador, ele agora vai abrir a porta 5001 para estabelecer a comunicação com a porta 80 lá no destino. Então percebam aqui o seguinte, o computador não está estabelecendo a conexão diretamente com o destino, mas manda para o roteador e o roteador é que vai estabelecer essa comunicação. Então fica com essa informação gravada aqui na tabela. Quando a informação chegar no destino, o destino vai responder para essa porta 5001 nesse IP público aqui. Quando a informação chegar aqui, o roteador vai consultar a tabela e vai ver, opa, eu tive resposta na 5001, então eu tenho que entregar para o IP, este IP aqui na porta 3345, e assim o roteador consegue devolver. Então vamos fazer aqui o caminho completo para tentar ilustrar de forma melhor. Então, o computador mandou para o roteador, né, com a origem 3345 endereçada à porta 80. O roteador preencheu aqui a tabela do lado externo e do lado interno, enviou a informação para o destino vai responder. Então o que é que o destino vai responder? Ele vai colocar o IP dele, que era destino agora como origem, na porta 80, e vai responder para o meu IP público, né, o IP aqui do roteador, na porta 5001. Quando essa informação chegar aqui, o roteador consulta essa tabela, faz o reverso, né, ele verifica o que tem endereçado aqui na porta 80, a 5001, e aí ele devolve para a porta 3345. Então percebam que há uma quebra na comunicação fim a fim. Eu primeiro mando para o meu roteador e meu roteador é que vai fazer a conexão. Então é dessa forma que se processa o NAT. Muito provavelmente todas as nossas redes domésticas funcionam dessa forma. Nós tentamos nos comunicar com alguns dispositivos fora da rede, mas na realidade nós estamos mandando o nosso roteador fazer isso. Não é o nosso dispositivo que faz. O NAT é um tipo de protocolo que fica difícil demonstrar isso de forma prática em algum terminal. Entretanto, eu posso ilustrar aqui para vocês qual é o meu IP interno, né, na minha rede, e também posso mostrar para vocês, se eu acessar algum site, qual é o IP externo, ou seja, está ocorrendo a tradução do meu IP da minha rede interna para o IP público. Então, se fizermos um IP config, né, na minha rede interna, eu tenho este IP aqui que vocês estão vendo, que é 192.168.0.20, né, e o meu gateway é este aqui, 192.168.0.1. Então, quando eu tento me comunicar, estabelecer alguma comunicação para fora da minha rede, eu sempre vou recorrer ao meu gateway. Então, vai ser o meu gateway que vai estabelecer a comunicação com alguém lá fora. E se eu for aqui no navegador, eu consigo obter qual é o meu IP público. Então eu posso ir no Google e colocar aqui qual é o meu IP. E o meu IP público, né, o que vai para fora da internet, é este aqui, 177.89.128.
241. Então, este é o meu IP que é visível para o mundo. E quando eu recebo a comunicação de volta, o meu roteador vai me devolver para o IP 192.168.0.20. Bom, então quais são as vantagens e desvantagens do NAT? Basicamente, o NAT ele é um artifício que a gente não precisa obrigatoriamente de utilizar todos os IPs públicos da internet para endereçar os nossos equipamentos. Então nós vamos ver nas aulas mais à frente, quando estivermos estudando um pouquinho a respeito do IPv6, que o espaço de endereço IPv4 ele já está esgotado. Apesar de termos mais de 4 bilhões de endereços, ele já se esgotou. Então o NAT ele foi criado também para dar uma sobrevida. Então dessa forma os provedores apenas nos dão um único IP público e dentro das nossas redes nós podemos utilizar quantos IPs privados quisermos, né? Então dessa forma é possível maximizar ou reduzir a quantidade de IPs válidos ou IPs públicos necessários. Isso também acaba facilitando o planejamento, né, dos endereços internos, né? Se você quiser dividir a sua rede interna em várias sub-redes, você pode fazer de forma simples, né? Utilize uma máscara dentro dos intervalos de IPs privados e você consegue dividir a sua rede em vários segmentos. E também tem uma questão aqui que eu coloco sempre entre aspas, que é a segurança. Vocês perceberam que quem dá as caras, né, quem é que vai estabelecer a comunicação é o seu roteador. Então o seu computador teoricamente está mais protegido, porque ele não é endereçado diretamente da internet. Quem vai receber algum ataque seria o seu roteador. Portanto, teoricamente, os seus dispositivos estão mais seguros por trás de um NAT. Claro que essa segurança nunca é 100% garantida, tá? Não existe segurança 100% garantida em nenhuma comunicação. Bom, entretanto, apesar dessas vantagens, o NAT tem alguns problemas, né? E nós vimos um deles, que é a questão da quebra do paradigma fim a fim. O que eu quero dizer com isso? A sua comunicação ela não é estabelecida entre o seu dispositivo e o destino. Vocês perceberam que a informação ela foi enviada para o roteador e o roteador é que estabeleceu a comunicação. Então ela foi quebrada em dois momentos. Okay? Então isso acaba às vezes causando alguns problemas, né? Como existem alguns serviços, algumas aplicações que não lidam bem com isso, como o próprio FTP. O FTP é um protocolo que utiliza duas portas, né? Uma para controle e outra para troca de dados. Então normalmente você estabelece uma comunicação de controle e a outra de troca de dados fica perdida porque você não tem a comunicação fim a fim. Então você precisaria fazer uma configuração, aquele encaminhamento de portas que eu comentei agora há pouco. Existem outros serviços, como por exemplo os torrents ou até mesmo jogos de videogame, de plataformas online, que têm portas dinâmicas. Então você precisa abrir essas portas nesse serviço para que você consiga se comunicar. Caso contrário, você vai ter vários problemas e às vezes nem conseguir comunicação com esses serviços. Tem também o problema de escalabilidade. Se você tem uma rede muito grande, você está limitado à quantidade de portas de saída daquele IP público. Então lembrando, quando você tem um socket, você vai estabelecer sockets, você tem até 65.536 portas. Então se você tem uma rede muito grande saindo por um único IP público, você vai ter esse problema. Você vai estar limitado a 65.536 portas, teoricamente. Claro que é um pouquinho menos na prática. Então, por isso que a gente diz que não escala. Entretanto, existem outras abordagens do NAT que você pode ter a saída para múltiplos IPs públicos. Se considerarmos a UFRN tem essa estratégia. Então, quando você tem o esgotamento dessa quantidade de portas, você acaba saindo por um outro IP público. Então aí você vai conseguindo aumentar a quantidade de portas, ok? Mas entretanto, isso não é muito usual em residências ou pequenas ou médias empresas, né? A UFRN, como é uma rede muito grande, tem milhares de usuários, é necessário que você tenha mais de um IP público para que possa ocorrer essa tradução. Bom, há também um problema de redução de performance, né? Como você manda tudo para o seu roteador é que vai ser responsável por fazer a comunicação, então isso torna todo o processo um pouco mais lento do que se fosse a sua comunicação fim a fim, né? Sem utilização do NAT. E obviamente, né, aquele problema dos dispositivos que estão na sua rede local, eles não são endereçáveis para a internet, a menos que você abra, né, faça essa configuração manualmente
no encaminhamento de portas. Mas se você deixar a utilização do NAT por padrão, se você quiser, por exemplo, colocar a sua impressora ou uma câmera IP sendo acessada do mundo externo, né, da internet para dentro da sua casa, do seu escritório, você não vai conseguir, a menos que você faça efetivamente o que eu acabei de dizer, essa abertura dessa porta. Ok, pessoal? Então, basicamente, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, beleza? Valeu!